Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem assim também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando nós estivermos a refletir as Sagradas Escrituras, a gente tem que ter todo um discernimento, né? A gente tem que ter uma sabedoria, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria. Também não esquecer que nenhuma das palavras que existem na Sagrada Escritura, na Bíblia, é de interpretação particular, né? Nós devemos ler, né, fazer a leitura orante da palavra, conhecer Jesus na palavra, mas para compreendermos temos que olhar para o magistério da igreja, né? Ou seja, nós temos que conhecer a palavra e entendê-la com a igreja, e assim os santos padres e todos os teólogos, a exemplo de São Tomás de Aquino, a gente deve aprender junto com a igreja, não sair por aí, né, e formar divisões e causar divisões ali com alguns trechos da Bíblia, causando pretexto para abandonar a igreja de Cristo. Mas ler literalmente não, ler de uma forma completa, né, e entender com o magistério da igreja, tá bom? É muito importante. A gente tira por hoje, né, por este evangelho, né? Então, imagina aí, se nós não tivermos uma leitura um pouco aprofundada, não tivermos discernimento, o que é que a gente vai correr o risco, né, de pensar? Muitos de nós pensamos assim, infelizmente, muitos de nós pensamos assim: ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, esquece esse negócio de 10 mandamentos, não existe mais essa história de casar, de ter só uma mulher, não tem mais negócio de adultério, de fornicação, pode se amar à vontade, pode se entregar-se à vontade, pode roubar à vontade, pode ser corrupto, desde que roube e dê aos pobres, pode roubar à vontade, né? Não precisa ir mais para a missa, não precisa mais de igreja, não precisa cumprir o dia do Senhor, para que ir à missa? Se não muda o coração, não precisa de padre, não precisa de confissão, não precisa de mais nada disso. Deus é amor, Ele nos libertou de tudo. Não existe mais inferno, o inferno está vazio, e aí por aí vai, né? Então a gente pode ir por esse lado, ou seja, a gente pode partir para a presunção, achar que nós vamos ser salvos de todo jeito. Olha, gente, não. Jesus Cristo diz no Santo Evangelho: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Jesus Cristo fala assim. Né? Então não é assim, eu vou entrar de todo jeito. Não, não é a casa da mãe Joana. Não é a expressão, né, gente? Não, não é assim. No céu só vai entrar santo. Só entra santo no céu. O que Jesus Cristo disse hoje. Portanto, deve ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Então nós temos que buscar a santidade, a perfeição, que é uma vocação, é uma vocação universal, né? Não é apenas para o padre, para a freira, não, é para todos. Então nós devemos buscar. E por outro lado também nós podemos pensar o oposto, né? Pensar que Deus vai nos castigar, que porque nós pecamos Deus vai nos condenar, né? Que
todos os mandamentos, a gente já descumpriu da lei de Deus, que não existe mais jeito para nós, que não tem mais perdão, né? Que agora o peso do Antigo Testamento vai cair na minha vida, que Deus vai vir com sua ira e vai servir para mim, vai ser penoso, né? Tipo aquela história, prepare-se, o fim do mundo vem aí, prepare-se, e aí causa aquele medo, aquela angústia e às vezes até desespero, né? Tá entendendo, né? Então nós devemos ler a Sagrada Escritura com um certo equilíbrio, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio nisso tudo, porque ou nós vamos partir para, se nós não tivermos um ponto de equilíbrio, ou nós vamos partir para a presunção e achar que vamos ser salvos de todo jeito, viver de todo jeito, ter uma vida aí de qualquer maneira, e porque Deus é amor, vai nos salvar mesmo assim, isso não existe, né? Não é bem assim, Deus ele exige também de nós. E por outro lado, nós pensamos que a lei vai vir cumprir na nossa vida e que nós vamos ser condenados, nós podemos ir para o desespero. Então nós temos que ter um ponto de equilíbrio aí. E onde é que está esse ponto de equilíbrio? No amor, na caridade. Né? Nós agora estamos no tempo da quaresma, no tempo de conversão. A igreja nos pede para exercitar a oração, o jejum e a esmola, a caridade, ter o amor fraterno, o amor ágape, o amor a Deus, né? Então, o amor é o vínculo, né, da perfeição. Então, o amor é que vai nos dar esse equilíbrio. O amor vai nos fazer entender que nós devemos cumprir os 10 mandamentos de Deus. O amor falou nisso, gente. O evangelista São João, lá na primeira, acho que é na primeira carta, ele diz, Deus é amor. E Jesus é esse vínculo, é esse amor. Então Jesus diz, ai daqueles que violaram um só dos mandamentos, dos 10 mandamentos. O problema do Antigo Testamento é que os homens, né, foram colocando algumas coisas que não foram reveladas por meio dos 10 mandamentos, mas eles foram colocando ali algumas coisas ali, né, foram inventando coisas ali, né, que estavam fora dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles estão valendo, do mesmo jeito. Entenderam? Então, o amor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, ele diz assim, muitos pensam que eu vim abolir a lei, ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas eu não vim abolir, eu vim dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus é o vínculo da perfeição, ele é o amor. Ele é a misericórdia de Deus que foi manifestada no nosso meio, para nós compreendermos que nós temos que cumprir os mandamentos de Deus com amor. Não de uma forma externa, não de uma forma obrigatória, não com medo de ser condenado, não com medo do castigo do Pai, da ira do Pai, da justiça do Pai, mas amar ao nosso Deus e ao nosso semelhante também. Vejam essa semana, na terça-feira, Jesus nos ensinou o Pai Nosso e disse, os pecados que vocês perdoarem aos homens, o vosso Pai também vai perdoar os vossos pecados. Se você não perdoar os homens, o vosso Pai não vai perdoar os seus pecados. No de ontem, Jesus disse, se você tiver alguma oferta, se você for entregar a oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali a oferta. Vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Depois é que você volta e vai ofertar. Ou seja, para amarmos, amados irmãos, a Deus, nós temos que amar o semelhante. O próprio São João Evangelista escreve isso lá na sua primeira carta. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso. Então, nós temos que cumprir os preceitos, os mandamentos de Deus pelo amor, através do amor que é o próprio Jesus. Lá em São Mateus, capítulo 22, versículo 40. Jesus vai dizer assim, eu vou ler a partir do versículo 38. Esse é o maior do primeiro mandamento, né? Ou seja, amar a Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior do primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai dizer, depois desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a lei, no vínculo da perfeição, o vínculo que nos leva à santidade é o amor, é realizar tudo por amor e amarmos uns aos outros. Jesus, no Santo Evangelho, ele vai nos dizer, meus irmãos, nisto
reconhecerão todos que vocês são meus discípulos, se amar uns aos outros, como eu vos amei. Né? E Frau José, o escritor, ele era ateu, né? Ele não acreditava em Deus, um historiador, filósofo, ele vai dizer, referente aos cristãos, vede como eles se amam, a ponto de morrerem um pelos outros, né? Então, o amor, gente, é a essência do cristão. Né? É a essência do cristão. O amor é Deus. Então, nós devemos ter essa reflexão dentro de nós. Que nós devemos amar uns aos outros para atingirmos um dia a santidade. Quem saiba aqui neste mundo ainda. E se nós não conseguirmos a santidade neste mundo, com a misericórdia e com a graça de Deus, ele vai nos dar o purgatório para purgarmos aquele pecado que nós confessemos ao sacerdote e que ficou ali a mancha na alma e que vai ser purificada lá no purgatório. Mas, repito, no céu só entre os santos, nós devemos ser santos, nós devemos buscar a santidade. Assim como o nosso Papai do céu pede, assim como Jesus nos pede, sede perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Ah, interessante, né? Interessante na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós pegamos só a parte que nos convém do Evangelho. Só a parte fácil. A parte que nos favorece. A parte que é conveniente para nós. E às vezes nós esquecemos de apreciar aquela parte que é exigente. Por exemplo, quem que gosta de ler o livro de Apocalipse? Ninguém gosta. Porque Apocalipse ele vai falar um pouco da exigência. Né? Vai falar um pouco do castigo de Deus. Mas quem é que vai ler isso? Se a gente está envolto ao pecado, derramado no pecado, não estamos nem aí para salvação, né? O pecado ficou banal, quem que vai ler o Apocalipse? Mas se nós olharmos com amor, se nós tivermos amor, nós vamos ler Apocalipse, é o livro da revelação, gente. Conheço um ex-pastor protestante que se converteu ao catolicismo lendo o Apocalipse. Então é o amor. Né? Então nós temos que realizar tudo por amor. Né? E não pegar apenas aquela parte que nos favorece. Né? Por exemplo, aí Jesus Cristo diz assim, tudo é possível para aquele que crê. Aí nós dizemos, é mesmo, tudo é possível. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aí quando chega aqui nessa parte, olha, você vai ter que rezar pelo seu inimigo. Pelaquela pessoa que lhe te perseguiu. Pelaquela pessoa que te maltratou. Você vai ter que rezar por ele também. Nós dizemos, não, isso aí é difícil demais. Não creio não nisso aí, não é difícil. É muito difícil para mim, eu sou imperfeito. Olha, gente, amor de Deus, então para conseguir qualquer coisa, pedi o que Jesus disse, pedi e vos será dado, buscar e acharei, batei na porta e vos será aberto. Aí para isso aí vale para nós. Aí quando é para a gente rezar pelo nosso inimigo, não vale, é difícil. Não é? Tudo é possível para aquele que crê. Né? E aí os pregadores começam aqueles discursos melosos, sabe? Que passa a mão na nossa cabeça e não causa em nós nada de conversão, né? Eu já ouvi até pregador dizer que não existe um livro onde tem as nossas boas obras e as nossas ruins obras, não tem nada escrito. Olha, essa pessoa não lê o Apocalipse. Porque lá fala no livro da vida, né? Aí fica passando aquele discurso meloso, sabe? Eu não tenho nada contra ninguém, né? Não pode ir aí viver à torta e à direita, né? Aquela boemia, né? Aquela burguesia barata que não leva ninguém a nada, né? Não exige. Aí diz, tem que ser santo. Não, santidade é difícil demais, não existe. Não, gente, nós temos que crer no Cristo total. Jesus não pediu sede perfeitos, ou seja, sede santos, como o Pai do céu é santo. Ora, não tem mais o que falar, né? O Salmo de hoje. Feliz o homem que na lei do Senhor vai progredindo, que medita dia e noite o mandamento do Senhor. Isso é felicidade. Isso é amor. Realizar tudo por amor. E outra coisa, meus irmãos, não adianta também a gente realizar as coisas de Deus por obrigação. Então imagine só, né, que exista um senhorzinho que reza o rosário todo dia. E que vai à missa todo santo dia. Reza o ofício da Imaculada todo dia.
reza o Espírito Santo todo dia, mas não ama, não perdoa a pessoa que lhe fez mal. Às vezes, pelo contrário, reza a Deus pedindo para que aquela pessoa se dê mal, desejando o mal daquela pessoa. Diga aí, não pode ser assim também, né? Então, para finalizar a conversa, nós devemos realizar todas as nossas atividades pedindo a Deus o amor, a caridade, o amor ágape, o amor incondicional, como o próprio Jesus no Santo Evangelho nos diz: amai uns aos outros, como eu vos amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Amém.